Nos nossos estudos de hoje, a gente estava refletindo naquela passagem do nosso Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, quando Mateus nos fala que Jesus nos falou no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. O Evangelho segundo o Espiritismo estuda essa passagem no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Kardec comenta essa passagem dizendo que por aquelas palavras, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, o que é que Jesus queria dizer por estas palavras? Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhes recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância a que os primeiros. Por essas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assalbarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes faltas muitas vezes o necessários, ao passo que a outros têm o supérfluo. Promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. E a gente vai lá no capítulo 18 do livro A Gênese, quando ele nos fala dos sinais dos tempos. E a gente vai ver na lição, a partir da lição número 5, que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, que os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderia conseguir, nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Restos de outra idade, boas para certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o orgulho e o egoísmo. Tal o período em que doravante vão entrar, que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos das gerações presentes, que se vai a passo de gigante.
O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que se falta, sem que, no entanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança radical, tão radical como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanantes de espíritos eminentes. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a realização completa, porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções, essas cujos efeitos, consequentemente, se lhes apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás, alguns séculos, milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos que, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instante na duração eterna. A matéria orgânica não pode escapar dessas influências. As perturbações que ela sofre pode, pois, alterar o estado físico dos seres e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e descobrir leis da natureza. A matéria orgânica reage a seu turno sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobrecitam, atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que elevar-se na hierarquia dos mundos, nada mais de místico vejais nestas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Essa mensagem foi dada pelo espírito de Aragô
e está no capítulo 18 do livro A Gênesis, Sinais dos Tempos, no item número 8. E o que a gente precisa entender, queridos amigos e irmãos, é que os brandos e pacíficos herdarão a terra. A nossa dimensão se amplia quando a gente olha sob a ótica do Espírito. E o que nós vimos e acabamos de estudar nestes textos que lemos foi que tudo nas leis de Deus concorre para a harmonia, para a evolução, para a plenitude. No começo do orbe haviam leis que comandavam a necessidade da harmonização. E surgiu, esfriaram a superfície terrestre, vieram os mares, vieram as plantas, vieram a vida marinha, vieram a vida animal, surgiu o berço para que o protoplasma fizesse surgir na Terra a espécie de vida, a espécie da vida orgânica que surgiu no nosso planeta. E nesses laboratórios da natureza, onde tudo se harmoniza, onde tudo tem uma lei, a gente vê surgir as condições necessárias, a formação dos corpos que abrigariam os nossos espíritos. E nós estamos falando apenas do nosso planeta Terra, mas o nosso planeta Terra reage com os outros planetas que formam o nosso sistema solar, que por sua vez reage com os outros sistemas solares que formam a nossa galáxia, que por sua vez reagem através das galáxias que formam as nossas Pleiades, o nosso universo, o nosso sistema. E quem sabe o nosso universo reage com outros universos que já surgem, as teorias do multiverso. E coordenando tudo isso e acima de tudo isso, existe Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se do macro ao micro as coisas se influenciam umas com as outras, se há uma teia invisível de fluidos, de conexões que interligam universos, galáxias, sistemas solares, planetas, seres, atmosfera, vida em toda parte, esta mesma harmonia também existe em cada um de nós, que influencia a ligação dos nossos espíritos com o nosso corpo físico, que influencia as nossas vibrações com o nosso parente, que nós reagimos uns sobre os outros também, com as nossas sintonias, com as nossas vibrações, com as nossas afinidades. Um parente reage sobre o outro com uma certa influência vibracional do seu espírito que vibra favoravelmente, positivamente ou negativamente de acordo com a presença de um outro ser que lhe é favorável ou que lhe é antagônico. E assim somos nós, queridos amigos, reagindo uns sobre os outros, reagindo o universo sobre os outros, os planetas sobre os outros, os orbes sobre os outros, os sistemas sobre os outros. E nós estamos nesse contexto participando do universo de Deus. E nesse caminhar nós temos evoluído. E nada do que acontece, nada do que surge está fora de um contexto, de uma lei divina que busca a nossa harmonização, a nossa plenitude, o nosso crescimento. Quando Jesus anuncia que os brandos e pacíficos herdarão a terra, é porque está no contexto da terra dar esse salto para que a harmonia passe a fazer parte do nosso orbe. Se o orbe criou as condições para que nele houvesse harmonia, os espíritos que nele vivem, que nele habitam, também evoluíram para e passo as suas condições espirituais para que tivessem condições de habitar o planeta Terra. E tudo isso que nós estamos passando, as convulsões sociais, as convulsões econômicas, as dificuldades familiares, as doenças, as pandemias, as desarrumações, porque de uma certa forma a gente olha e diz, puxa vida, tem muita coisa desarrumada, a economia não anda bem, os sistemas políticos do mundo todo estão se debatendo, as famílias estão em dificuldade, um parente ou outro se agride, encontram-se dificuldades. A gente vê muita coisa do ponto de vista momentâneo desarrumado, mas todas essas convulsões fazem parte do processo de transformação que nós estamos passando. Mas como somos brandos, como somos pacíficos,
herdaremos a terra. Todos nós que trabalhamos com Cristo temos que ter a confiança, a certeza da direção firme, do firme propósito de nos levar adiante do nosso companheiro Jesus, o nosso governador planetário, que seguindo os seus passos, as suas instruções, nós estaremos caminhando firmemente para dar conta da nossa encarnação, para dar conta da nossa tarefa, do nosso legado, do nosso serviço. Nós, espíritos encarnados e tantos outros espíritos desencarnados, nos alternamos nessa tarefa de servir ao Cristo. Hoje, muitos de nós estamos encarnados, servindo ao Cristo. Muitos outros estão desencarnados, nos intuindo, cuidando dos direcionamentos das nossas mentes para que possamos dar conta da evolução do conjunto e de cada um de nós. Que a gente não perca essa perspectiva, que a gente se fortaleça e que a gente tenha confiança, bom ânimo, alegria no coração, porque tudo está num contexto de evolução, de que estamos caminhando para a regeneração do nosso planeta e com a humanidade regenerada. Todas as dificuldades passarão, as doenças serão encontradas soluções, curas, as dificuldades familiares serão superadas, as dificuldades econômicas, sociais, políticas serão também superadas, porque a Terra, o nosso orbe, caminha para a regeneração. E na regeneração não haverá mais espaço para orgulho, para egoísmo, para nenhum sentimento que destoe da capacidade de amor que o Cristo Jesus nos ensinou, aonde meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que a gente tenha essa confiança, que a gente tenha essa certeza, que não tenhamos nenhuma dúvida de que os brandos herdarão a terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e incentive cada vez mais essa convicção dentro de nós de sermos cristãos, de não fugirmos às suas leis e de estarmos subordinados e felizes porque estamos resignados diante do amor e da soberania de Deus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.